oração. A nossa proteção está no nome do Senhor. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos o poder. Vem Espírito Santo, vinde, enchei os corações com vossos sete dons, com vossos sete dons. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu sou o Padre Leonardo Machado, como o Padre Rômulo já me apresentava. Sou oriundo de um bairro vizinho, Vila Kennedy, paróquia Cristo Operário Santo Cura d'Ars. Tenho 6 anos de vida sacerdotal, estou para completar o 7º ano no próximo dia 16 de dezembro. Como o Padre Rômulo disse, desde o ano passado eu estudo em Roma, iniciei os estudos em licença, que equivale ao nosso mestrado, em liturgia no Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo, proposta que me foi apresentada pelo nosso arcebispo, nosso cardeal Dorani. Tendo concluído a missão do seminário, ele me ofereceu essa oportunidade de iniciar os estudos em Roma. Tendo feito um discernimento, tendo reconhecido os sinais de que era uma vocação, um chamado de Deus, eu aceitei e iniciei então este itinerário. Vim ao Brasil por ocasião das férias, que já está por se encerrar. No próximo mês de outubro nós retomamos as aulas lá em Roma. Nesse sentido, estou já me preparando para retornar, para dar continuidade. É uma alegria poder então atender ao convite do Padre Rômulo para a abertura desta semana de formação bíblica aqui na paróquia de São José Operário. O tema que me foi apresentado pelo Padre Rômulo era referido aos Salmos, ou a liturgia das horas. Falar um pouquinho sobre a importância da oração da liturgia das horas, ou a importância da oração com os Salmos na vida da Igreja. Eu propus ao Padre Rômulo, então, o seguinte tema para esta formação de hoje: liturgia das horas, a santificação do homem e o culto a Deus. Eu não gostaria de fazer deste momento um momento de muita teoria no que diz respeito à estrutura da liturgia das horas ou coisas desse tipo, mas eu queria, na verdade, provocar em vocês o interesse de rezar, de rezar com a palavra de Deus. Não só o interesse de rezar, mas, sobretudo, suscitar em cada um interesse por amar a palavra de Deus, que nos é dirigida, sobretudo, através da liturgia da Igreja. Então, esta nossa formação
mais do que falar a respeito da estrutura da liturgia das horas ou da sua história, nós vamos, na verdade, refletir um pouquinho sobre a sua importância na vida da Igreja, para que desperte em nós o interesse ainda mais genuíno por compreender mais e rezar com esta oração da Igreja. Eu preparei um texto e depois também posso encaminhar ao Padre Rômulo, caso alguém tenha interesse, poderá ter acesso a esse texto para facilitar depois a continuidade das reflexões a respeito desse tema. Nós ouvimos então na missa de hoje, o Padre fez uma citação de uma frase de São Cipriano que foi dirigida a São Cornélio, os 2 mártires que nós celebramos neste dia. Assim disse São Cipriano, elogiando São Cornélio: não sabemos o que primeiro elogiar em vós, se vossa fé decidida e estável, ou se o indefectível amor fraterno. Fé decidida e estável e indefectível amor fraterno, 2 características que São Cipriano identifica em São Cornélio e na igreja daquele contexto que era conduzida por Cornélio, que era o Papa naquele contexto. Fé decidida e estável e indefectível amor fraterno. A liturgia desta segunda-feira, da 24ª semana do Tempo Comum, na memória dos santos Cornélio e Cipriano, favoreceu-nos reconhecer que, se não nos permitimos vencer pela tentação de desistir do seguimento do Senhor, e tampouco pela tentação de oferecer resistências ao cumprimento de sua divina vontade, precisamos renunciar a nós mesmos, tomar aos ombros a nossa cruz pessoal e seguir os passos de Jesus. Este caminho discipular exige de nossa parte a oferta de um perene culto espiritual a Deus e o efetivo compromisso com a santificação da nossa alma. Eis a razão pela qual o apóstolo São Paulo exorta a nos oferecermos em sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus, pois este é o nosso culto espiritual. São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. São Paulo nos exorta, inclusive, a não nos conformarmos com este mundo, pois este culto espiritual que somos chamados a oferecer a Deus, ele não se dissocia da nossa santificação pessoal. Se queremos oferecer um culto que seja agradável ao Senhor, é preciso estarmos comprometidos com a nossa santificação pessoal, para que o nosso culto seja verdadeiramente espiritual. Neste sentido, São Paulo vai dizer que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar, renovando a nossa maneira de pensar e de julgar, a fim de distinguirmos o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Romanos 12, versículos de 1 a 2. Como, pois, crescer em santificação pessoal para que seja coerente e eficaz o nosso culto espiritual? Esta é uma pergunta que nos é pertinente nesta noite. Primeiro, nós estamos acompanhando a liturgia. E vós, quem dizeis que eu sou? Foi a pergunta de Jesus ontem. Aquilo que o Padre nos propôs na homilia de hoje. Se nós estamos com São Pedro e dizemos: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, Tu tens palavras de vida eterna, nós precisamos nos submeter à palavra do Senhor, nos submeter ao senhorio do Senhor, para que seja de fato efetivo o nosso compromisso de oferecer-lhe um culto de adoração. Se Ele é o Senhor, nós precisamos oferecer-lhe um culto de adoração. Mas para que este culto de adoração seja de fato espiritual, nós precisamos nos deixar ser santificados. Como podemos então crescer na santificação pessoal? Esta é a pergunta desta noite. Segundo São Cipriano, ainda nesta carta que ele escreve a São Cornélio, pelo jejum, pelas vigílias, pelas orações com todo o povo, nós podemos perseverar de pé, com bravura, com coragem, neste itinerário ao qual nós nos propusemos, não obstante as angústias e tribulações que se fazem sentir no tempo presente. Para crescer, portanto,
neste nosso efetivo compromisso de oferecer ao Senhor um sacrifício que seja do seu agrado, nós precisamos nos dedicar ao jejum, às vigílias e às orações. Precisamos nos dedicar a estar com Deus. Precisamos nos dedicar a ouvir Deus, a falar com Deus e também a falar de Deus. Dentre as orações que nos convém, propomos considerar com afinco o ofício divino, com o qual o homem cultua a Deus e é santificado por Ele. Ofício divino é também uma expressão usada para designar a liturgia das horas. Quando vocês ouvirem em qualquer contexto a expressão ofício divino, refere-se à liturgia das horas. É exatamente a mesma coisa. Na instrução geral da liturgia das horas, a liturgia das horas, ela é uma instituição de uma estrutura de oração litúrgica. Na verdade, se nós olharmos nas próprias Escrituras, nós vamos identificar que os apóstolos se reuniam para a oração em determinados momentos do dia. Já os judeus, no Antigo Testamento, tinham o costume de rezar em determinados momentos do dia. E os apóstolos, porque vem justamente desta tradição judaica, eles mantiveram este mesmo costume, esta mesma tradição. E a Igreja, ela depois institucionalizou esta realidade de orar em determinados momentos do dia. É o que nós chamamos de liturgia das horas. Em breves palavras, o padre está tentando apresentar o que seja a liturgia das horas. A liturgia das horas, então, ela se subdivide da seguinte maneira. Nós temos a oração da manhã, que é chamada laudes, a oração da hora média, que ela é rezada em 3 horários, às 9 da manhã, às 12 horas e às 15 horas, são 3 as horas médias, a hora sexta, a hora nona e a hora terça. Terça, sexta e nona são as 3 orações da hora média. Depois, ao final da tarde, nós temos a oração de vésperas, chamada oração de vésperas, e à noite, já nos preparando para o recolhimento, para o nosso sono, nós temos a oração de completas. E além disso, temos ainda o ofício das leituras, que pode ser recitado em qualquer horário do dia. É a única oração que pode ser recitada em qualquer horário do dia. As demais orações, elas têm uma estrutura que nos é apresentada pela Igreja de modo a santificar o nosso dia. Este é o objetivo da liturgia das horas, santificar o nosso dia. Então nós temos a oração da manhã, a oração da hora média, que temos em 3 horários, que podem ser recitadas nos 3 horários ou apenas em um horário, conforme a opção pessoal. Nós, padres, somos obrigados à oração da liturgia das horas. Nós fizemos um voto, um compromisso no dia da nossa ordenação. Já no dia da nossa ordenação diaconal, nós assumimos este compromisso de rezar o ofício divino. Mas nós não estamos obrigados a rezar as 3 horas médias. Nós podemos escolher apenas uma. Mas se quisermos rezar as 3, não há problema algum, podemos rezar. Já algumas ordens religiosas têm a obrigação de rezar todas as horas canônicas. A vida religiosa, a vida consagrada, também se compromete com a recitação do ofício divino. Mas esta oração não é reservada só aos clérigos ou aos religiosos ou pessoas de vida consagrada. Todos os fiéis batizados, todos os leigos, são chamados a viver esta oração, a rezar com a liturgia das horas. A liturgia das horas, ela é uma oração que, se não é a própria palavra de Deus, ela se inspira na palavra de Deus. Nós temos, no grande núcleo da oração, da liturgia das horas, nós temos os salmos. É a própria palavra de Deus que nos é oferecida como oração ao longo do dia. Além disso, nós temos trechos da Sagrada Escritura como que nos são oferecidos ou como leitura breve ou como leitura mais prolongada. Temos a oração universal, a oração das preces, temos a oração do Senhor em alguns momentos, laudes e vésperas, rezamos a oração do Pai Nosso, temos ainda o que chamamos de cântico evangélico, é um trecho do Evangelho que nós
o rezamos, o recitamos ou cantamos também determinadas orações, e temos alguns hinos e antífonas que se inspiram na palavra de Deus e na vida dos santos que nos são oferecidos para oração. O padre está falando brevemente sobre esta estrutura, porque não é este o objetivo que ele se propôs de trazer como reflexão para hoje. A ideia não é fazer um passo a passo da estrutura da liturgia das horas, mas é apresentar a sua importância para a vida da Igreja, de modo a suscitar este interesse pela sua oração. Mas até aqui, deu para entender mais ou menos o que seja a liturgia das horas? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Muito bem. Então, na instrução geral da liturgia das horas, a Igreja nos dá uma instrução a respeito da liturgia das horas, falando do seu valor, da sua teologia e do modo como ela deve ser recitada. Nós temos aqui um volume da liturgia das horas. Este aqui é o volume de número 4. Nós temos 4 volumes da liturgia das horas. O primeiro volume é o volume que é utilizado no tempo do Advento e no tempo do Natal. O segundo volume, ele é utilizado no tempo da Quaresma e no tempo da Páscoa. E o terceiro e o quarto volumes são utilizados durante o tempo comum. Nós estamos aqui então com esse livro, que é uma demonstração. Depois vocês podem vir dar uma olhada, quem tiver interesse. E aqui nós temos então a estrutura das orações, e no início do livro da Liturgia das Horas existe uma instrução oficial da Igreja a respeito de como se deve recitar esta oração, e também nos fala sobre a sua importância, a sua teologia. Eu então trouxe alguns trechos da instrução da Liturgia das Horas para nos ajudar na reflexão desta noite. Então, na instrução geral da Liturgia das Horas, no número 14, nós vemos assim: na liturgia das horas opera-se a santificação do homem e presta-se culto a Deus, de tal maneira que nela se estabelece uma espécie de intercâmbio, um diálogo entre Deus e o homem. Deus fala ao seu povo e o povo responde a Deus no canto e na oração. Deus nos fala pela sua palavra e nós nos dirigimos a Deus através do canto e da oração com a liturgia das horas. Aqueles que tomam parte na liturgia das horas podem colher dela abundantíssimos frutos de santificação, em virtude da palavra de Deus, que nela ocupa lugar importantíssimo. Efetivamente, é da Sagrada Escritura que são tiradas as leituras. Aos salmos se vão buscar as palavras de Deus cantadas na sua presença, e de uma forte inspiração bíblica estão repassadas todas as preces, orações e cânticos. Veja o que nos diz a instrução geral da liturgia das horas. Aqueles que tomam parte na liturgia das horas podem colher dela abundantíssimos frutos de santificação. Por que podem? Por que podem? O que vocês acham? Porque o texto diz que aqueles que tomam parte na liturgia das horas podem colher, e não afirma que colhem. Assim acontece também nos sacramentos. Talvez alguém pudesse dizer: padre, eu nunca ouvi falar sobre a liturgia das horas, eu não sei do que se trata. Mas assim acontece nos sacramentos. Sempre que nós celebramos a liturgia, nós podemos colher abundantíssimos frutos de santificação. Por que podemos? Coragem. É preciso que haja uma cooperação com a graça. O que acontece quando nós nos comprometemos por rezar bem e está em estado de graça. Lembremos-nos da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. A semente caiu em quais terrenos? Quais foram os terrenos? Pedregoso, à beira do caminho, espinhoso e na terra boa.
aqueles que se aproximam ou rezam a liturgia das horas ou se aproximam para rezar com a liturgia das horas podem colher abundantíssimos frutos de santificação. Por que podem? Porque vai depender em grande parte da graça de Deus, é verdade, mas também depende em parte do terreno do nosso coração. Depende em parte de como nós nos abriramos para celebrar a liturgia, depende em parte de como está aberto o nosso coração para que a graça de Deus possa penetrar e a semente que cai em terra boa possa germinar, possa crescer, possa florescer, possa frutificar. É por isso que o texto vai nos dizer que podem colher, porque é preciso que nós cooperemos, não é uma ação mágica. Não é uma fórmula mágica, é preciso que a graça de Deus venha sobre nós, e de fato ela vem, mas que a terra do nosso coração esteja boa. Se não está boa, não tem problemas, porque Deus pode transformar a terra que trazemos em terra boa, mas é preciso que nós queiramos ao menos que Ele transforme a terra do nosso coração. E esta santificação ela pode acontecer em virtude da palavra de Deus, que ocupa lugar importantíssimo na liturgia das horas. Não só quando se lê aquilo que foi escrito para nossa edificação, mas também quando a igreja ora e canta. A igreja é alimenta a fé dos participantes e os seus corações elevam-se para Deus, a fim de lhe oferecerem a homenagem espiritual e dele receberem a graça em maior abundância. Repito, para que fique mais claro. Não é só quando nós lemos aquilo que foi escrito para a nossa edificação, ou seja, quando lemos as Sagradas Escrituras, que nós temos a nossa fé alimentada, mas também quando a igreja ora e canta, e ela faz isso com a liturgia das horas. Desta forma é alimentada a fé dos participantes e os seus corações elevam-se para Deus, a fim de que seja oferecida ao Senhor a homenagem espiritual e dele se receba a graça em maior abundância. Até aqui tudo bem? A liturgia, portanto, ela pode ser para nós uma fonte de santificação pessoal. Pode ser. É graça de Deus, mas precisa encontrar o nosso coração aberto. Ela é ápice e fonte da atividade pastoral, vai dizer o texto da Instrução Geral da Liturgia das Horas, no número 18. Aqueles que tomam parte na Liturgia das Horas contribuem, através de uma misteriosa fecundidade apostólica, para o incremento do povo de Deus. Efetivamente, o objetivo do trabalho apostólico é conseguir que todos aqueles que pela fé e pelo batismo se tornaram filhos de Deus se reúnam em assembleia, louvem a Deus na igreja, participem no sacrifício, comam a ceia do Senhor. Este é certamente o objetivo do trabalho apostólico da igreja: favorecer com que os fiéis se reúnam em assembleia, louvem a Deus na igreja, participem do sacrifício e comam a ceia do Senhor. Por esta forma, os fiéis exprimem na sua vida e manifestam aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira igreja, que tem como característica peculiar o ser, visível e dotada de riquezas invisíveis, ardorosa na ação e dedicada à contemplação, presente no mundo e todavia ainda peregrina. Por outro lado, as leituras e as preces da Liturgia das Horas são fonte de vida cristã. Esta vida alimenta-se na mesa da Sagrada Escritura. Esta vida alimenta-se nas palavras dos santos e robustece-se na oração. O Senhor, sem o qual nada podemos fazer, quando nós o invocamos, Ele dá eficácia e incremento às nossas obras. E assim, dia após dia, nós vamos sendo edificados como templos de Deus no Espírito, até atingirmos a medida da idade perfeita de Cristo. Ao mesmo tempo, vamos robustecendo as nossas energias para podermos anunciar Cristo àqueles que estão fora. Neste sentido, a Liturgia das Horas torna-se para nós fonte e ápice,
fonte e ápice da atividade pastoral. A liturgia das horas, ela nos prepara para celebrar bem a Eucaristia e ela prolonga na nossa vida os efeitos da Eucaristia que nós celebramos. A palavra de Deus, dia a dia, vai nos ajudando a progredir como este edifício espiritual que o Senhor quer edificar na nossa vida pessoal. A palavra de Deus vai caindo em terra boa, germinando, crescendo, florescendo, frutificando, para que nós, como pessoas santificadas, possamos também santificar o mundo. A liturgia das horas, portanto, ela se torna para nós este alimento salutar cotidiano. Nós imploramos a Deus a santificação de cada momento do dia, nós nos predispomos a ouvi-lo, nós nos predispomos também a respondê-lo comprometidamente com a sua palavra, ou pelo menos este é o ideal. Pode acontecer que, embora nos dediquemos à oração cotidiana e em todas as horas canônicas, pode acontecer que, na verdade, o nosso coração ainda esteja fechado, resistente à vontade do Senhor. Lembremos-nos daquilo que o Padre trazia como memória da liturgia de ontem. Pedro, diante da dificuldade de compreender as palavras de Nosso Senhor no dia de ontem, ele ofereceu o quê? Resistência à palavra de Jesus. Chamou Jesus à parte e o repreendeu. Jesus então o repreendeu e disse a todos: se alguém quiser me seguir, não poderá oferecer resistências à minha palavra, não poderá oferecer resistências à minha vontade e à vontade do meu Pai. Se alguém quer me seguir, precisa renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, que por vezes é certamente consequência do peso das renúncias que fazemos, e seguir os meus passos, isto é, seguir o meu exemplo, isto é, viver como eu vivi, amar como eu amo. Pode acontecer que nós nos dediquemos constantemente à oração, mas no fundo, o nosso coração ainda esteja resistente. Pode acontecer que nós apresentemos condições, até aqui eu estou disposto, daqui para lá, Senhor, eu não quero. E nós nos achamos no direito e às vezes até no dever de dizer a Jesus o que Ele tem que fazer, e não Ele nos dizer como nós temos que viver. Por isso, nesse sentido, a liturgia se torna fonte e ápice. Certamente é uma luta cotidiana que nós temos de travar para viver em conformidade com a palavra do Senhor, mas ela vai nos alimentando, nos amparando, nos sustentando para que nós possamos assim prosseguir. Até aqui tudo bem? Vamos então um pouco mais adiante. O Papa Bento XVI, na sua exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, no número 52, ele vai nos dizer o seguinte: a liturgia constitui efetivamente o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde, ou que deveria escutar e responder. Cada ação litúrgica, e quando nós pensamos na ação litúrgica, nós pensamos em quê? Na Santa Missa? Sim ou não? O que mais? O que é uma ação litúrgica? Além da Santa Missa? Coragem? Pode? Confissão. O que mais? Tá certo. A Eucaristia, a missa, já é. Muito. Adoração ao Santíssimo. Pode ser ou pode não ser. Pode ser ou pode não ser. Pode ser um ato devocional e não propriamente uma ação litúrgica. A catequese não. O batismo é uma ação litúrgica. O que mais? A crisma é uma ação litúrgica, não o catecumenato crismal, mas o sacramento da confirmação é uma ação litúrgica. Cada sacramento é uma ação litúrgica. Batismo, Eucaristia, que é a missa,
crisma, a confirmação, que pode ser dentro da missa ou, dependendo das circunstâncias, pode ser fora da missa, unção dos enfermos, penitência, matrimônio e o sacramento da ordem, que acontece dentro da Santa Missa. São ações litúrgicas. O que mais é uma ação litúrgica? A liturgia das horas é uma ação litúrgica. Em cada ação litúrgica, portanto, vai dizer o Papa Bento nesta sua exortação apostólica, em cada ação litúrgica está por sua natureza impregnada a Sagrada Escritura. Todos os sacramentos e a liturgia das horas traz o quê? A Sagrada Escritura. A palavra de Deus sempre se faz presente. Os nossos irmãos de outras denominações cristãs, por vezes, nos acusam de que a palavra de Deus não tem espaço nas nossas celebrações. Eles não conhecem a nossa fé, eles não conhecem a nossa ação cultual, eles não conhecem como nós celebramos a nossa fé, porque em cada ação litúrgica a palavra de Deus se faz presente. Assim disse o Papa, retomando um documento lá do Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium: é enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia, ou pelo menos deveria ser. A homilia deveria ser para explicar as palavras de Deus revelada. É claro que nós podemos trazer elementos outros de formação da fé cristã, ou de aplicação à realidade do tempo presente, mas a fonte primeira é a palavra de Deus. Em cada sacramento nós podemos fazer uma homilia, uma reflexão, e sempre a palavra de Deus está presente. Os mandamentos, se pode falar dos 10 mandamentos também na homilia, porque justamente os 10 mandamentos estão presentes onde? Na palavra de Deus, na palavra de Deus revelada. Então, é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com o seu espírito e da sua inspiração nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. É interessante a gente notar, todas as orações que são rezadas nas celebrações sacramentais, dos sacramentos, todas são de inspiração bíblica. Todas as orações, os hinos litúrgicos deveriam ser de inspiração bíblica. Nós não podemos cantar uma canção popular como se fosse uma canção religiosa. Isto seria um equívoco. Uma canção litúrgica, ela é inspirada na palavra de Deus. No momento de um grupo de reflexão, um círculo bíblico, ou este nosso momento de encontro de formação, poderíamos talvez tomar uma canção popular que poderia enriquecer a nossa cultura e nos ajudar numa reflexão, mas não na liturgia sagrada. A liturgia sagrada, ela tem regras, normas, nós precisamos respeitar critérios. Da Sagrada Escritura se tira a capacidade de significação das ações e dos sinais de cada ação litúrgica. Mais ainda deve-se afirmar que o próprio Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. É claro que se nós nos dedicamos à leitura da Sagrada Escritura na nossa casa ou no nosso grupo, como por exemplo no Círculo Bíblico, isso tem um valor. E não é pequeno, é grande o valor de nós nos dedicarmos à leitura e especialmente à leitura orante da Palavra de Deus. Mas quando se trata de uma ação litúrgica, o efeito é totalmente outro. O efeito é totalmente outro. O Espírito Santo de Deus age de tal maneira que é o próprio Senhor que nos fala naquele momento da nossa história. E nos fala esperando de nós uma resposta, e uma resposta comprometida. Com efeito, a celebração litúrgica torna-se uma contínua, plena e eficaz proclamação da Palavra de Deus. Por isso, constantemente anunciada na liturgia, a Palavra de Deus permanece viva e eficaz pela força do Espírito Santo e manifesta aquele amor operante do Pai, que não cessa jamais de agir em favor de todos os homens.
Na ação litúrgica, a palavra de Deus é acompanhada pela ação íntima do Espírito Santo, que a torna operante no coração dos fiéis. Na realidade, graças ao Paráclito, graças ao Espírito Santo de Deus, é que a palavra de Deus se torna fundamento da ação litúrgica, norma e sustentáculo da vida inteira. Ou pelo menos deveria ser assim. O Espírito Santo de Deus quer agir em nós de tal forma que a palavra de Deus seja para nós fundamento, norma e sustentáculo da nossa vida. A palavra de Deus, ela deve normatizar a nossa vida. Devemos viver sob o predomínio da palavra do Senhor, se é verdade que a nossa resposta: e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Santo de Deus, tu tens palavra de vida eterna. Se é verdade que nós nutrimos no coração esta fé a respeito de Jesus, precisamos, portanto, nos submeter à sua palavra. A sua palavra deve ter força de normatividade para a nossa vida. Nós devemos pautar a nossa conduta pelo Espírito, vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, ali no finalzinho do capítulo, em torno do versículo 25. Se pelo Espírito vivemos, pelo Espírito pautemos a nossa conduta. E se pelo Espírito pautamos a nossa conduta, a palavra de Deus se torna norma, sustentáculo e fundamento de toda a nossa existência. A ação do próprio Espírito Santo sugere a cada um, no íntimo do coração, tudo aquilo que na proclamação da palavra de Deus é dito para a Assembleia inteira dos fiéis. E enquanto reforça a unidade de todos, favorece também a diversidade dos carismas e valoriza a ação multiforme. É o que nos diz a instrução geral do lecionário da missa. É um outro documento de orientações em relação à ação litúrgica. O lecionário da missa é aquele livro no qual é lida a leitura e também o evangelho e também o salmo de cada missa. Nós temos uma instrução deste livro, deste lecionário, e nesta instrução, no seu número 9, nós encontramos isto que o padre acabou de dizer. O Espírito Santo sugere a cada um, no íntimo do coração, tudo aquilo que na proclamação da palavra de Deus é dito para a Assembleia inteira dos fiéis, e enquanto reforça a unidade de todos, favorece também a diversidade dos carismas e valoriza a ação multiforme. Por exemplo, o que você poderia destacar da liturgia da palavra de ontem? O padre não vai perguntar pessoalmente, por conta do nosso horário, mas seria interessante que fizéssemos aqui uma partilha de todas as leituras que nós ouvimos na liturgia de ontem, na liturgia dominical, ou mesmo da liturgia da missa de hoje. Que palavra mais tocou ao teu coração? Pode ser que cada um pudesse falar aqui uma palavra diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus sugere a cada um, no íntimo do coração, tudo aquilo que na proclamação da palavra de Deus é dito para a Assembleia inteira. A mesma leitura é proferida para todos, mas a semente cai pessoalmente em cada um, ao nosso jeito, ao nosso modo. A mensagem nos chega na medida em que nós vamos nos abrindo àquilo que o padre falava a respeito do terreno, da parábola do semeador. Até aqui tudo bem? Agora, se nós pensamos que em cada ação litúrgica Deus nos fala de maneira pessoal, imagina se nós nos dedicássemos durante todos os dias da semana a fazer pelo menos uma das orações da liturgia das horas, que é uma ação litúrgica. Deus nos fala diretamente. Deus nos fala. É claro, Deus também nos fala de outras maneiras. O padre não está querendo dizer com isso que Deus só nos fale deste modo, mas este é um veículo ordinário pelo qual Deus nos dirige a sua palavra de modo personalizado. Diante desta manifestação de Deus, ou diante desta sua iniciativa em criar e favorecer uma comunicação conosco,
é preciso que a mente concorde com a voz, é preciso que a nossa resposta a Deus seja de fato expressão da nossa integralidade pessoal no compromisso de dialogar com o Senhor. Nós não podemos dizer de maneira automática, por exemplo, quando o padre diz na missa, orações ao alto, o que nós respondemos? Nós não podemos dizer isto simplesmente uma afirmação automática. É preciso que de fato o nosso coração esteja no Senhor, que nós estejamos voltados para o Senhor. Nós não podemos dizer o nosso coração está em Deus, quando na verdade o nosso coração está naqueles afazeres da nossa casa, do nosso trabalho. Às vezes eu via, hoje eu não sei como está, mas na minha paróquia de origem, na missa das 7 da manhã, tinha algumas pessoas que já iam para a missa com o carrinho da feira, para quando sair da missa já passar na feira. Tudo bem, pode ser que aquela pessoa não tivesse uma outra oportunidade ao longo do seu dia, mas será se ela conseguia fazer essa distinção? A missa é para estar na missa, depois eu me preocupo com isso. A pessoa não tinha má intenção, eu quero crer que de fato ela não tivesse má intenção, mas apenas um exemplo para ilustrar. Às vezes nós temos preocupações que são justas, mas não podem superar a justiça que devemos ter em relação a Deus, que é justamente este princípio da religião, este princípio que nos inclina o coração a cultuar o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Precisamos aprender a estabelecer uma escala de valores. Então, que a mente concorde com a voz, precisamos estar em comunhão com aquilo que está acontecendo. Para que esta oração seja própria de cada um daqueles que nela tomam parte, seja fonte de piedade, seja fonte da multiforme graça de Deus e sirva também de alimento à oração pessoal e à atividade apostólica, importa celebrá-la com dignidade, atenção e devoção. É preciso fazer com que o Espírito concorde com a voz. Não basta dizer da boca para fora, é preciso que o Espírito concorde com a voz. É necessário que todos cooperem com a graça divina, para que não recebam a graça do Senhor em vão, buscando a Cristo e esforçando-se por aprofundar o seu mistério na oração, louvem a Deus e elevem as suas súplicas com o mesmo Espírito com que orava o Divino Salvador. Sempre que os fiéis são convocados e se reúnem para celebrar a liturgia das horas, pela união das vozes e dos corações, manifestam a Igreja que celebra o mistério de Cristo. Aqui nós somos chamados a considerar dois aspectos da liturgia das horas. A liturgia das horas, ela é a oração do Cristo, dirigida ao Pai, e a oração da Igreja esposa, dirigida a Cristo. Quando nós rezamos a liturgia das horas, nós estamos em comunhão com a Igreja do mundo inteiro. É claro que temos aí as distinções de horários em razão do fuso horário, mas seja lá qual for a distinção que exista, sempre que nós nos colocamos a rezar com a liturgia das horas, nós nos colocamos a rezar com a Igreja no mundo inteiro. Na verdade, nós nos colocamos a rezar com Cristo, que se dirige ao Pai. Nós nos colocamos a rezar com a Igreja esposa, que se dirige ao Cristo esposo. É muito rica, é bela essa oração que nos é oferecida pela Igreja. Precisamos, portanto, rezá-la